Vamos para o nosso texto? O Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, mais conhecido como o primeiro milagre de Jesus. Versículos de 1 a 11, João 2. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ok, quando a gente lê esse texto pela primeira vez, ou ainda depois da primeira vez, é muito natural que a nossa atenção seja capturada pelo aspecto mais visível do milagre, certo? Que é a transformação da água em vinho e a grande quantidade que ele transformou. Afinal, a gente sabe que não é algo que é pequeno, são muitos litros e foi um feito impressionante, mas João, de forma intencional, não quer que a gente pare aqui. Se observarmos com cuidado, o próprio texto está nos conduzindo para outro lugar. Ele desacelera a narrativa e nos leva para a fala do mestre-sala aqui. É como se João dissesse: preste atenção aqui. É isso que importa. Para entendermos, então, e observarmos direito, precisamos lembrar primeiro o contexto e o porquê desse texto, desse evangelho ter sido escrito. Certo? Então, o templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e os romanos foram câmara por câmara, arrancando pedra por pedra, exatamente como Jesus havia anunciado que fariam. E para os judeus, aquilo não foi apenas uma tragédia política, uma guerra apenas. Foi o fim do mundo que eles conheciam de relacionamento com Deus. O templo era, para eles, o sinal visível da presença de Deus. Então, sem o templo, algumas perguntas ecoavam no coração deles. Onde está Deus? Como adorar a Deus sem o templo? Como saber que Ele ainda está conosco se a gente não tem a presença visível dele no templo? Então, João escreve alguns anos depois desse acontecimento e escreve com uma mensagem muito clara. A presença de Deus vai além dos templos. Na verdade, Deus é plenamente em Jesus Cristo, em uma pessoa. João está dizendo: sabe a glória que vocês perderam, acharam que perderam, na verdade, quando o templo caiu? Ela não sumiu. Ela se tornou visível em uma pessoa. E esse evangelho existe para que você contemple essa pessoa. Contemple a glória que tem nele. Então, João Batista, a gente viu ele maravilhado com Jesus, contemplando a glória de Cristo, anuncia, testemunha Jesus. Jesus também demonstra, a gente viu no final do capítulo 1 que Jesus demonstra que antes dele ser encontrado pelas pessoas, ele que na verdade encontra os seus, e essa é a maior descoberta. Nós fomos vistos por ele, nós fomos escolhidos por ele, nós fomos encontrados, e agora precisamos ser instrumentos dele de encontro das outras pessoas. E é assim que a gente chega à história de Caná da Galileia. João está estruturando desde os primeiros
nos primeiros 2 capítulos, dentro de 7 dias. Ou seja, uma semana de 7 dias. Ele começa lá no versículo 19. Este foi o testemunho de João, falando de João Batista e tal. E aí, ele vai falar no versículo 29, no dia seguinte. Depois, no versículo 35, no dia seguinte. E depois, no versículo 1 do capítulo 2, que a gente acabou de ler, 3 dias depois. Então, a ideia é que a gente está no 7º dia. No 7º dia, houve um casamento. Depois dessa semana construída por João. O evangelho de João, então, é planejado como uma espécie, podemos dizer assim, de caçada ao tesouro. Ok? Com pistas cuidadosas e às vezes até meio misteriosas, enigmáticas, mas preparadas para seguirmos essas pistas. Ele nos dá a primeira pista, dizendo que essa é a primeira exatamente para sabermos onde estamos e onde nos encontramos. Nós estamos no começo, na primeira pista. Daqui a 2 capítulos, ele também nos revelará a segunda pista, e seguimos usando então a memória das pistas que já vieram, e depois, ainda aquilo que virá, qual o alvo que a gente precisa, o que a gente está buscando tanto em seus escritos. Mas para isso, ele deixa claro que devemos seguir estas pistas até o fim. A palavra que ele usa para pistas é sinais. Ele deu início aos seus sinais. Versículo 11 diz para a gente aí. São os indicadores que nos conduzem no caminho da história que João está contando de Jesus. Podemos dizer que esses sinais são todas as vezes em que Jesus fez exatamente o que ele havia prometido para Natanael. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 51 do capítulo 1 diz: acrescentou, em verdade vos digo. Primeiro, vamos fazer 50, tá? Perdão. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esses sinais são exatamente o que Jesus está falando aqui para Natanael. Ele verá mais coisas do que o que Jesus fez, dizendo que viu ele debaixo da figueira. Mais do que isso, terra e céu se unindo, se encontrando. A gente pode também falar que é literalmente o que João diz no verso 14 do primeiro capítulo também. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Céu e terra juntos. E isso era o que os judeus acreditavam que acontecia no templo. Céu e terra ali unido no templo. Mas agora, em Jesus, nós temos vários textos que falam que Deus reconciliou em Jesus todas as coisas, céus e terra. Então esse é o primeiro dos 7 sinais do Evangelho de João. Versículo 11, com este sinal, em Caná da Galileia, deu Jesus início aos seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os 7 sinais de João existem para um único propósito: revelar a glória de Jesus, produzindo aperfeiçoamento da confiança dos seus discípulos. Mas o que é essa glória? Onde ela aparece? Nessa história aqui de festa, de casamento, onde tem o vinho, onde aparece isso? É isso que nós iremos ver. Antes de entrar no texto especificamente, é muito importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre a glória de Deus. A gente precisa entender o que João está falando sobre glória. Ele usa o termo que era comum para a época, mas que carrega um significado de peso, de substância. É como se fosse assim uma honra visível, de esplendor, um esplendor que é manifestado, de uma importância que pode ser vista, pode ser percebida. Quando alguém diz, por exemplo, que uma pessoa é de peso,
a não ser que a pessoa esteja zombando da outra, né? Ela não está falando de quilos, está falando de prestígio, de honra, de boa reputação. Como, por exemplo, quando a gente fala que a camisa da seleção brasileira é pesada. Por quê? Porque já teve muita história, já teve muitas conquistas. Então sente-se o peso de se vestir essa camisa. E tem outras, por exemplo, quando a gente fala que essa foto está pesada, a gente está fazendo uma menção também a prestígio, a honra e boa reputação. É exatamente isso que glória quer dizer. O esplendor visível e substancial de Deus. Mas não se compara ao peso das coisas que tem aqui na terra. Não se compara a, como a gente vê constantemente falando sobre uma vanglória, uma glória vazia que nós encontramos nas coisas na terra. A glória de Deus é máxima, é a glória, literalmente. Agora, como esse esplendor, como essa glória aparece na história de Israel, também é muito importante para a gente entender um pouco sobre essa glória. No Êxodo, essa glória aparece como a sarça ardente, por exemplo. Não é? Na sarça ardente, a glória de Deus estava ali. Moisés, ele teve que tirar a sandália dos seus pés, porque a glória de Deus estava ali. Mas também ela aparece como uma nuvem, de dia, sombra, né? E de noite, fogo, para guiar o povo no deserto. Uma presença real que todo mundo podia ver. Mas note bem, ao mesmo tempo que via, ela também ela é oculta também. Ela é coberta, ela é velada, a gente pode dizer. Deus estava ali presente, real, mas coberto. Moisés podia ver a nuvem, mas, por exemplo, não podia ver a face de Deus, por quê? Falou, se você ver a minha face, você morrerá. Então, em um dos momentos mais tocantes do Antigo Testamento, Moisés diz ao Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Ele não quer só a nuvem, ele quer ver o que há por trás disso. E Deus responde com firmeza, com ternura, falando assim, colocando Moisés numa fenda de uma rocha, passa com a mão cobrindo, e Moisés só pode ver a costa da glória. Ele não pode ver a glória de Deus plenamente. Um vislumbre, um lampejo da glória, o suficiente para ele ficar deslumbrado pelo resto da vida dele. Essa glória depois habitou no tabernáculo. Depois o templo. Havia fumaça, havia nuvem, havia uma presença real, mas sempre coberta, velada. Ninguém entrava no Santo dos Santos e saía vivo, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano. E ainda carregando incenso para cobrir da presença de Deus. Chega um momento em Ezequiel em que essa glória abandona o templo. É como se ela tivesse se levantado e se afastado e desaparece um pouco da história ali de Israel. Mas os profetas, Isaías, Ezequiel, apontam para um dia futuro em que essa glória voltará. Em que essa glória será plenamente vista e que o véu será rasgado, o véu que encobre essa glória. Então a gente sabe que a glória de Deus nunca desapareceu. Ela esperou o momento certo para se tornar carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João chega e diz, esse é o momento. Esse momento é agora. O verbo se fez carne. A glória que estava na nuvem, que estava no templo, que os profetas aguardavam, ela está aqui. Em corpo humano, visível, acessível, mas ainda com véu. É isso que torna a encarnação de Cristo Jesus tão paradoxal. Jesus está aqui, com toda a plenitude de Deus habitando nele, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é plenamente Deus, mas os homens olhavam para ele e perguntavam, quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Não havia coroa, não havia brilho, não havia nuvem flamejante. Havia um homem que ficava cansado, que dormia no barco em plena tempestade, que tinha fome, que chorou diante do túmulo de Lázaro.
Mas a glória estava ali, mas coberta por carne mortal. Pense naquelas noites em que uma tempestade fecha o céu, escurece tudo. Fica até difícil de ver, sabe, essas noites. E de repente um raio rasga a escuridão. Por um instante, por um momento, a gente consegue enxergar além, muito além do que a noite escondia, a escuridão escondia. Mesmo que a gente vê uma casa, a gente vê uma árvore, só naquele raio que apareceu e iluminou por um tempinho, uma fração de segundos, a gente vê, mas aí depois volta a escuridão. Logo se fecha de novo, mas a gente viu. A gente viu que não é apenas escuridão, não é apenas trevas que tem. A gente viu que tem uma paisagem ali. Os sinais de Jesus eram esses raios. Momentos em que a glória, ainda dentro da carne limitada de Jesus, irrompia com força a realidade. E quem tinha olhos para ver, via. Ou, melhor, quem tinha coração para crer, cria. Então, essa é a glória de Deus, mesmo que a gente não consiga explicar a grandeza dessa glória. Nós podemos ter uma noção do que ela representava e do que ela estava acontecendo aqui. Então a gente volta para o texto e volta para o casamento. Uma festa de casamento. É provável que o casamento realizado na cidade de Natanael aqui envolva quase toda a vila e diversas pessoas da vizinhança. A festa durava ali naquele tempo até uma semana, era o costume, né? Festança mesmo, né? Uma semana de festa seguida. O vinho acaba. E não era apenas acabar a bebida da festa ou o que estava sendo bebido ali. Naquela cultura era uma vergonha pública para a família do noivo isso. Isso era um desastre e desgraças sociais. A família teria que conviver com essa vergonha por um bom tempo. Isso era tão sério, meus irmãos, que a noiva e o noivo entenderiam o fato como um sinal de má sorte para a vida deles, matrimonial. Embora esse não seja o foco principal do texto, mas a gente pode ver um Jesus compassivo. Um Jesus que aflora, a compaixão aflora dentro dele, quando ele vê pessoas que passam por dificuldades e necessidades, e ele vai lidar com essas necessidades sempre da forma dele, uma forma, às vezes, inesperada, uma forma gloriosa, que nós não estamos acostumados, mas ele sempre olhando com compaixão para as pessoas que estão passando por dificuldade. Mesmo que essa seja uma dificuldade em meio a uma festa, né? Mas era uma dificuldade porque eles iriam passar essa vergonha. Maria chega a Jesus e informa: não tem mais vinho. A resposta de Jesus pode parecer dura à primeira leitura. Mulher, que tenho eu contigo? Mas Jesus não está sendo grosseiro, ok? Até porque ele vai utilizar essa mesma fala, mulher, lá no capítulo 19, quando ele está na cruz, e vai falar com Maria, sua mãe, novamente, e vai falar, mulher, apontando para João, este é teu filho, e para João fala, esta é tua mãe, né? Então, era o termo comum utilizado, isso, tá ok? Mulher, para se pronunciar. E ele está falando o quê? Que tenho eu contigo? Ele não está dizendo que não tem intimidade, ele não está dizendo que não tem parentela com Maria, mas ele está mostrando que ele que estabelece a sua missão, que ela não segue uma agenda fora dele mesmo, do relacionamento dele com Deus, nem da própria mãe. Ele não é filho de Maria antes de ser filho de Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar. Que antes de tudo ele tem uma missão, inclusive que inclui ser filho de Maria. Ok? Mas que a Maria deve ter a noção de que Jesus Cristo é que dá as coordenadas. Ok? Que o propósito de Jesus que vai guiá-lo nesse caminho. Mas mesmo assim, ela vai lá e diz o quê? Para os servos. Fazei tudo o que ele
vos disser. Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela confia. Porque ela sabe que ele não é apenas o seu filho, ele é Deus. Ele é o Messias. Então ela se submete ao senhorio de Cristo Jesus, mesmo sendo sua mãe. E aí nós temos aqui a informação de que havia ali 6 grandes talhas de pedra para os ritos de purificação dos judeus. Cada uma comportava entre 90 e 120 litros, ok? Mas eles deveriam dar um espaço neles, então o mínimo ali, pelo menos, seria 444 litros de vinho, transformado de água para vinho. Muita coisa, né? Muita coisa. Jesus manda enchê-las de água e depois levar ao mestre da festa. Muita gente para aqui. Como separou os átomos? Como funcionou a química? Qual foi o processo de transformação? João não está nem um pouco interessado no como, até porque foi algo sobrenatural do próprio Jesus. João está interessado, primeiramente, em falar que houve uma transformação e que essa transformação é comum para a vida dos que seguem a Jesus, mas principalmente no que o mestre da festa, o mestre Sala, vai dizer ao provar o vinho. Então a gente vai falar primeiro sobre essa transformação e depois a gente já caminha para a parte principal, que é a fala do mestre Sala. Então, sobre essa transformação, o que ela pode representar para nós? Ela representa o efeito que Jesus pode ter até mesmo hoje sobre a nossa vida. Jesus diz mais tarde no capítulo 10 que ele veio para que tivéssemos vida em sua plenitude. E isso inclui ser transformado por Deus. Plenitude não é sobre ter tudo. É sobre ser transformado à semelhança daquele que é glorioso. Isso é plenitude. É percebermos a glória de Cristo e caminharmos por causa dessa glória de Cristo. Talvez devamos nos lembrar nesse momento das nossas faltas, dos nossos pecados, dos desapontamentos que nós tivemos, da nossa necessidade de transformação contínua e que nós estamos sendo moldados, estamos no processo de mudança de Deus. Afinal, nós precisamos disso para a caminhada, não é mesmo? Jesus moldar os nossos pensamentos, a nossa fala, nossas ações. Jesus mudar o nosso coração. Mas também devemos nos lembrar um pouco sobre a fala de Maria aqui. E de que essa transformação ocorre quando fazemos aquilo que Maria disse para os servos fazerem. Vamos relembrar? Façam tudo o que ele falar para vocês fazerem. Essa transformação vem quando a gente segue Jesus. Quando a gente segue o que Jesus diz, a sua revelação, a sua sabedoria, a gente segue os seus sinais, a sua glória. Quando a gente está caminhando em sermos refeitos, sermos feitos à imagem e semelhança do Filho. A transformação da água em vinho é importante para nos lembrar da nossa transformação e que precisamos continuamente disso. Mas o texto nos leva ao ponto central de todo o acontecimento aqui. Quando o vinho é levado ao encarregado da festa, que não sabia do que acontecera, não tinha noção da transformação, ele não tinha noção disso, certo? Lembra? Ele provou sem ter noção de que Jesus havia transformado água em vinho. E ele diz: todos costumam servir primeiro o bom vinho. E depois que todos já beberam bastante, o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Naquela cultura, era comum servir o melhor vinho primeiro, o mais gostoso. Então, depois que as pessoas já tivessem bebido bastante, e a palavra ali é literalmente embriagados. Isso aqui é importante a gente entender. Não está falando que todo mundo se embriagou, tá bom? Mas está falando sobre a noção de que eles beberam em grandes quantidades e eles já não sabiam discernir entre vinho bom e vinho inferior. É a mesma palavra utilizada lá em
Efésios capítulo 5, quando ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, sejam enchidos pelo Espírito. É a mesma palavra ali. E aí, depois que eles já tivessem bebido bastante, eles serviam o inferior. Porque já não perceberiam tanta diferença. Mas aqui acontece o contrário. O melhor vinho aparece no final. A fala é completamente irônica do mestre Sala. Não porque ele está fazendo uma ironia de fato, mas é a ironia sem ele saber que é ironia. O mestre está fazendo o comentário da festa, sem saber que ele estava pronunciando algo muito profundo e teológico sobre Jesus Cristo. Ele não sabe de onde o vinho veio. Simplesmente prova e constata, é o melhor vinho. E não apenas bom, ok? Se a gente lê aqui, a gente fala assim, é um bom vinho. A gente pensa que era um vinho bom. Mas não era apenas isso. Ok? A palavra que ele usa aqui descreve algo envelhecido, clarificado, amadurecido. É a palavra que ele está usando. É o tipo de vinho que fica melhor com o tempo. Que carrega tempo. Diferente do vinho jovem, como eles colocam. Então, João escreve de uma forma que identificamos aqui que este é o ponto central do milagre de Jesus. Quando ele fala assim, guardaste, você guardou, tu guardaste o bom vinho até agora. Essa palavra guardaste, ela carrega um significado de que algo que foi guardado intencionalmente. E a gente sabe que ali o vinho não foi guardado intencionalmente. Aliás, tinha acabado o vinho. Foi transformado a água em vinho ali. Mas foi guardado com cuidado. Mas agora é real. Está na mesa. Tu guardaste o bom vinho até agora. Essa é a frase que nós precisamos levar para casa. Não de que a gente tem que guardar vinho. Mas porque ela não é apenas um elogio de festa. Ela é a porta de entrada para o que Isaías tinha prometido séculos antes. Quando um judeu ouvia a ideia de vinho excelente, vinho velho, envelhecido e clarificado, isso não era apenas uma referência a algo que para eles era saboroso. Isso remetia diretamente às profecias sobre o Messias. E para isso a gente precisa voltar lá para Isaías capítulo 25, para entender o peso do que está acontecendo aqui em Canaã. Nós precisamos abrir nesse texto. Sem esse texto, a gente pode admirar um milagre, mas nós perdemos a sua mensagem central. Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 8. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor dos exércitos preparará para todos os povos neste monte um banquete de coisas gordurosas, um banquete de vinhos velhos, de coisas gordurosas cheias de tutano, de vinhos velhos e clarificados. Destruirá neste monte o véu que está posto sobre todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Em Isaías 25, Deus anuncia que um dia prepararia um grande banquete para todos os povos. Um banquete com vinhos refinados, bem preparados, de qualidade superior. Era a imagem de um tempo que? De restauração. Isaías está falando sobre restauração completa, de alegria plena, de salvação definitiva. Mas o texto de Isaías vai além. Ele diz que nesse mesmo momento do banquete, Deus vai estar destruindo a morte para sempre. Deus vai estar enxugando as lágrimas do sofrimento. Deus removerá o opróbrio do seu povo. Nesse mesmo tempo. Então a gente tem aí vinhos velhos e clarificados aparecendo duas vezes no texto de Isaías. Um banquete, destruição da morte, um véu retirado de todos os povos, lágrimas enxugadas. Isaías está descrevendo o grande banquete do reino do Messias. É isso que está acontecendo. Deu início aos seus sinais. Jesus está começando o seu reino. A ideia da glória do reino está presente.
O momento em que Deus instalará seu reinado definitivo, destruirá a morte e se sentará à mesa com toda a humanidade, todo o seu povo. E o símbolo central deste banquete é exatamente o vinho velho clarificado. Você entende o que Jesus está fazendo aqui em Caná? Ele não está só resolvendo um problema de logística de festa. Ele está anunciando, com um sinal visível, que a era messiânica chegou. O reino está aqui. Que aquele que Isaías prometia está aqui. Que o vinho que Deus guardou, ou seja, Jesus Cristo e o que ele traria para o seu povo, o banquete prometido, a salvação, a destruição da morte, está sendo servido agora. O mestre da festa disse mesmo sem entender tudo o que falou: você guardou o bom vinho até agora. Deus guardou. Desde os profetas, desde as promessas, o melhor estava sendo guardado. E João está falando, chegou a hora de servir. Mas João sabe que esse sinal aponta para além de si mesmo. No Evangelho de João, há uma expressão que aparece repetidas vezes até o capítulo 12. E todas as vezes que aparece é negada. A minha hora não chegou. Mas Jesus faz o sinal. Faz o milagre. Mesmo dizendo, a minha hora não chegou. Porque esses sinais são apenas sinais de algo que ele faria de forma que, na verdade, garantiria todo esse reino, todo esse banquete que nós teremos quando Jesus voltar. Meus irmãos, a glória está sendo revelada aos poucos, sinal por sinal, cada um como um clarão do raio em meio à tempestade. Mas um dia a hora chegou. E quando chegou, não foi mais um sinal isolado. Foi a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Foi um momento em que a morte foi tragada para sempre. Exatamente como Isaías prometeu. E um dia isso será consumado quando o pecado e a morte já não mais existirá. Quando viveremos infinitamente com Ele. Foi aí que o véu do templo rasgou de cima a baixo. Foi aí que a glória de Deus em Jesus Cristo se revelou como uma força que nenhum sinal isolado conseguiria mostrar. O vinho de Caná era um lampejo, um sinal, uma luz como um raio. A ressurreição é o sol nascendo, que ilumina a toda a criação. Os discípulos que estavam ali em Caná, naquele dia, viram o primeiro raio. 3 anos depois, veriam o sol, quando Jesus ressuscitou. E o verso 11 diz que eles creram. Creram, não que Jesus tinha transformado água em vinho, isso também, mas creram no próprio Mestre, no próprio Jesus. O sinal não era o destino, era o dedo apontando para quem estava ali de pé. Para quem tinha transformado a água em vinho numa festa, sendo o mesmo Deus que Israel tanto aguardava. O Messias havia chegado. E sua hora também. Mas eu queria mostrar para vocês como esse texto faz 3 convites para nós. Esse texto nos faz 3 convites que precisamos aceitar. Primeiro convite: pedir olhos para ver a glória nos sinais. Pedir olhos para ver a glória nos sinais. A glória de Deus em Jesus Cristo raramente aparece com um espetáculo escancarado. Ela aparece, como a gente viu, coberta, velada. No milagre, numa festa no interior, onde poucas pessoas souberam, na verdade, a ideia que se parece aqui, que nem todo mundo da festa soube, apenas os servos ali, Maria, Jesus e seus discípulos. Ou num filho que nasce, no emprego que chega no momento certo, numa doença que cede, no consolo do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, numa oração respondida. Precisamos orar com seriedade. Senhor, não deixe que eu passe pelos sinais da Tua glória sem percebê-los. Abra os meus olhos, meu coração,
para contemplar a grandeza de Cristo, mesmo nos detalhes pequenos, porque nos detalhes pequenos há glória de Deus ali. Isso é tão importante para nós, porque o discípulo que não cultiva esse olhar de ver a glória de Deus nos sinais e na vida, ele vive rodeado desses sinais, mas não desenvolve a confiança que ele deveria desenvolver, porque não está enxergando as situações como sinais da glória. Nós precisamos orar para o nosso coração estar comprometido com Deus e tão comprometido com Ele para enxergarmos, mesmo em situações aparentemente ruins ou boas, porque a glória de Deus está sempre presente. Meus irmãos, sem enxergarmos a glória, não há desenvolvimento da confiança. A confiança que nós temos, lembra? O justo viverá pela fé. Pela confiança. Essa confiança que nós desenvolvemos e que Deus está moldando no seu povo para seguir rumo a vivermos infinitamente com Ele, essa confiança, ela é moldada pela glória de Deus percebida no meio dos sinais, no meio da vida nossa. Me dê coração, me dê olhos para enxergar a glória do Senhor, mesmo nos pequenos sinais. Mesmo nos pequenos sinais. Então, primeiro convite, pedir olhos para ver a glória nos sinais pequenos. Segundo convite, ter ousadia para declarar publicamente quem Jesus é. O sinal de Caná foi feito para os discípulos, não para a multidão. Ainda não tinha multidão ali. A glória foi revelada a quem estava perto, quem tinha olhos para ver, creu. E quando viram, eles bateram o olho e falaram, ok, é ele, o Messias. E essa confiança dos discípulos foi sendo desenvolvida ao longo da caminhada, da proximidade deles com Jesus. Mas a fé que esse texto descreve não é uma fé silenciosa. Mesmo que às vezes Jesus falasse assim, não diga nada. Não é mesmo? Mas quando Jesus dizia não diga nada, o que acontecia? Eles testemunhavam. A ideia aqui é que essa glória, essa fé, essa confiança, ela declara que esse Jesus que veio em carne, que ficou cansado, que dormiu no barco, que foi crucificado, ele é o Filho de Deus, que assumiu o que não era próprio dele, ou seja, corpo humano, para morrer por quem não podia viver, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e quem está morto não tem vida. Então nós precisávamos da vida, literalmente, sendo dada por nós, para que a gente tenha vida. Tivesse vida. Então, meus irmãos, aquele que não podia morrer, Deus que não podia morrer, se fez passível de morte ao assumir forma humana para morrer por aqueles que não podiam viver. Nós precisamos dizer isso sem ter vergonha. Como ter vergonha? Se nós estávamos mortos e agora temos vida em Cristo Jesus? Como ter vergonha? E não é esperar a igreja se mobilizar e a gente ir para algum lugar para evangelizar. É no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. É você transbordar e lembrar que a glória que te alcançou, a graça que te alcançou, ela é feita para transbordar em graça. Ações de graça. Precisamos dizer isso sem ter vergonha, mas também com uma imensa alegria. Alegria visível. É claro que às vezes nós estamos passando por dificuldades, situações em que o riso não aparece. Mas a alegria não quer dizer que nós vamos rir o tempo inteiro, porque senão a gente seria o coringa, não é mesmo? A gente não é que a gente vai rir o tempo todo. O que a gente vai acontecer? O que é? Mesmo chorando, mesmo em sofrimento, a gente tem certeza da presença daquele que é glorioso. A gente tem certeza da glória de Deus. Sem ter vergonha, com alegria. E lembrarmos, nós já estamos no banquete. O reino foi inaugurado. Um dia estaremos plenamente de forma consumada. Mas o vinho já foi sendo servido desde Jesus Cristo.
ter ousadia para declarar publicamente quem é Jesus. E por último, o último convite que nós temos aqui desse texto é para vivermos na expectativa do dia em que o véu será retirado plenamente. Hoje nós vemos através do véu ainda. Nós vislumbramos. Os sinais, lembra, são clarões numa tempestade. Iluminam o suficiente, e é suficiente mesmo, para caminharmos. Mas ainda não é a luz plena do dia. Não é o sol do meio-dia. João diz em sua carta, quando Jesus se manifestar, o veremos como ele é. E seremos semelhantes a ele. Um dia o véu será retirado por completo. A glória que foi revelada em sinais, consumada na ressurreição, será vista face a face, sem nenhuma limitação do pecado. Esse dia é certo. Meus irmãos, esse dia é certo, é garantido, porque Jesus venceu a morte. E viver na expectativa desse dia muda o peso das coisas no presente. Viver na expectativa desse dia muda o peso de como lidamos com as coisas no presente. Paulo diz, porque os sofrimentos deste mundo não têm comparação com a glória que virá. Então, esse sinal em Caná, mesmo que tenham sido muitos litros, são jarros de vinho numa festa do interior da Galileia, mas ele tem um significado enorme. É o primeiro lampejo da glória que viria. João está dizendo para a gente, olhe bem para este sinal. Terão outros, mas comece por aqui. Aprenda a reconhecer a glória quando ela aparecer. Velada, dentro de carne mortal, mas real, presente e irresistível. Note, João termina falando que os discípulos creram. O vinho guardado por Deus tem nome, Jesus Cristo, e foi servido para que, crendo nele, nós tenhamos vida. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi tragada. Exatamente como Isaías prometeu. O banquete começou, nós vivemos no tempo em que o vinho já foi servido e está sendo servido, mas ainda não chegamos ao banquete final. Vivemos entre o clarão e o amanhecer, entre o sinal e a glória plena. Mas o que Caná nos garante aqui, esse texto nos garante, é isso. O vinho que está sendo preparado para o banquete final é melhor do que qualquer coisa que nós provamos. Ele foi guardado com cuidado, com propósito, por um Deus que sabe exatamente a hora certa de servir. Não perca de vista a glória. Ela está aqui, nos sinais pequenos do dia a dia, na comunidade que crê, na palavra que ilumina. A glória de Deus em Jesus Cristo continua aparecendo para nós como raios numa tempestade. E um dia o véu vai cair. A tempestade vai cessar e veremos plenamente o sol que começou a nascer por causa da ressurreição. Aliás, esse sol sempre esteve presente, mesmo que atrás de densas nuvens. E hoje, percebendo a glória de Deus, podemos falar como Isaías disse: eis que este é o nosso Deus. Nele nos alegraremos. Vamos nos alegrar em Cristo Jesus.